Olá, amados. Recomeços. Recomeçar é preciso. Não importa quantas vezes tenhamos perdido uma batalha. Ganhar ou perder pode ter relação direta com o nosso conhecimento dos ensinamentos bíblicos. Jesus, sobre isso, ele declarou: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Nossos erros podem nos levar a derrotas. No entanto, a fé pode nos levar à vitória. Lembrando que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Vejamos então 4 histórias em 2 Reis, capítulo 4, que provam como a fé na palavra de Deus foi o gatilho para uma intervenção divina em situações sem solução. Na primeira, a palavra de Deus veio a uma mulher pobre, cujo marido deixou uma dívida que ela não podia pagar, o que dava direito ao credor levar seus filhos como escravos. Orientada pelo profeta, a viúva conseguiu muitas vasilhas dos vizinhos. A partir do azeite que ela já tinha, foi possível encher todas as outras vasilhas de forma sobrenatural. Depois disso, o profeta a orienta a vender o azeite e pagar a sua dívida. O medo de não poder pagar a dívida foi substituído pela alegria de quitá-la totalmente. Na segunda, uma mulher sunamita que possuía muitos bens, casada, mas sem filhos, milagrosamente concebe um filho depois da palavra dada pelo profeta por ocasião de uma das suas visitas ao casal. Depois de alguns anos, o menino morre subitamente. Em meio à amargura daquela mulher, o profeta aqui poderosamente o profeta agiu poderosamente, trazendo o menino de volta à vida, entregando a sua mãe. A dor da morte do filho é então substituída pela alegria da sua ressurreição. Na terceira história, num cenário de fome generalizada, os discípulos do profeta estavam reunidos. Um deles foi designado para fazer um cozido para os demais. Ao provarem o cozido, exclamaram: morte na panela! E não puderam comer. Após ter colocado um punhado de farinha na panela, o profeta declara que todos poderiam comer sem medo. Diante do medo da morte, Deus contempla a fé daquelas pessoas, providenciando uma refeição segura. Na quarta, Eliseu recebeu 20 pães de cevadas e algumas espigas verdes. Mas um dos seus servos questionou como iria alimentar 100 homens famintos com aquela quantidade de alimento. O profeta declarou que o servo levasse a comida para os demais, porque o Senhor havia dito: comerão e sobejará. Todos comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. O desapontamento daquele servo foi superado pela surpresa do milagre da multiplicação da comida. Assim, quero ressaltar que ainda hoje a fé é um princípio fundamental do nosso relacionamento com Deus. A fé em Deus continua realizando milagres. A fé é, em sua essência, aceitar Deus como Ele se manifesta em sua palavra e reconhecer o seu poder na situação em que você está
enfrentando agora. Para isso, é preciso reconhecer as promessas de Deus para os seus filhos. E ainda que Deus tem abundância de recursos que são ilimitados para todos aqueles que nele confiam e lhe obedecem. Concluo dizendo que duvidar de que não teremos o suficiente em momentos de necessidade é um insulto contra Deus, aquele que provê, o nosso Jeová Jireh. Assim, Deus nos desafia a recomeçar diante de nossa incapacidade em pagar nossas dívidas do passado, a encontrar consolo diante da morte de pessoas queridas, não ter medo de algum tipo de contaminação e, por fim, vencer a insegurança de não termos o suficiente para sobrevivermos nos dias de escassez. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.